Olá, queridos, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso culto online. Eu gostaria de pedir a você que pudesse compartilhar esse link com mais amigos, com seus parentes, com todas as pessoas que você puder, para que elas possam ser abençoadas também. Cremos que tudo que ocorrer nesse culto vai ser para abençoar a sua vida. E eu gostaria de convidar você para estar conosco até o fim, porque vai ser bênção na sua vida. E nós vamos, nesse momento, adorar ao nosso Deus. Queridos, nesse momento nós queremos convidar você para, juntamente conosco, nós entoarmos esse canto de louvor e de adoração ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber a minha e a sua adoração para todo sempre. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Diga a Ele agora: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profunda a riqueza do saber conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda a riqueza do saber conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Grite bem alto a Ele, e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Queridos, eu sei, é muito complicado, muitas das vezes em meio a situação de adversidade, você adorar o Senhor. Mas Ele é santo, Ele é santo.
Quando você clama, Ele vem. Ele vem. Por isso diga a Ele a glória. A Ele a glória. E a Ele a bênção maravilhosa, olha que adoração ungida. Depois desse tempo precioso de adoração, nós também gostaríamos de te dar a oportunidade de cultuar a Deus através do dízimo e da oferta, as suas contribuições para a obra de Deus. Você sabe que quando você contribui com o reino de Deus, você está nos ajudando a expandir essa semente maravilhosa do Evangelho. Então você pode contribuir com dízimo e oferta através da nossa conta bancária, que está aí no seu visor, e também você pode passar na secretaria da igreja em horário comercial e você vai poder estar fazendo essas doações. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e eu gostaria de orar por você. Senhor, em nome de Jesus, abençoe meus irmãos que têm realmente dado o melhor de si, tanto o seu coração como têm também sido contribuintes para a obra do Senhor, para que este reino continue expandindo, para que a pregação do Evangelho do Senhor continue em nome de Jesus. Nós te louvamos e pedimos a bênção do Senhor sobre cada pessoa que está nesse momento contribuindo com o teu reino, em nome de Jesus. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Queridos, também depois de já termos adorado a Deus, já termos ofertado, nós vamos partir para um momento muito especial, que é a ministração da palavra de Deus. Creio que vai ser bênção na sua vida, por isso, fique até o fim e Deus vai te abençoar poderosamente. Bem, meus amados. Agora nós temos a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus e você abre o seu coração juntamente com a sua família e você será ministrado poderosamente pela mensagem da palavra de Deus. Nós vamos ler um texto muito importante que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Se você tem a sua Bíblia, pegue ela e acompanhe juntamente comigo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eis o motivo da pergunta. Ainda existe fé na terra? O que você acha? Nós vivemos em um tempo muito desafiador, onde a nossa fé tem sido provada de todas as maneiras. A fé do cristão tem sido contestada. Talvez você tenha passado por situações onde a sua fé tem sido provada, onde você tem sido
ali contestado a respeito da sua fé em Jesus. E o Espírito Santo tem nos desafiado nesses dias a vermos, a analisarmos, a fazer uma autoanálise se a nossa fé ainda está viva, ativa no Senhor. E por isso eu quero, em nome de Jesus, partilhar uma mensagem que com certeza vai fortalecer a sua fé e animar o seu coração. Antes mesmo de responder essa pergunta, precisamos conhecer a definição de fé. E por que uma palavra tão pequena carrega um valor tão grande diante de Deus? Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a palavra do Senhor diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O invisível, ele é bastante desafiador. Hoje em dia, queridos, tudo no mundo está baseado naquilo que se vê. Por isso que a ciência, ela contesta tanto a nossa fé, contesta tanto a palavra de Deus, porque o ser humano ele acaba sendo condicionado a viver de acordo com aquilo que ele vê. Sendo que a palavra de Deus ela nos desafia a andarmos pela fé. E a definição de fé, segundo a palavra do Senhor, é a certeza de coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo, mas eu sei que são reais. A fé ela está diretamente ligada ao caráter de Deus. Por quê? Porque o caráter ele é definido muitas vezes por aquilo que nós falamos. Se há veracidade naquilo que você diz, então o seu caráter é um bom caráter. Você é uma pessoa considerada um bom caráter. Já aquelas palavras que vêm carregadas de falsidade, de mentira, denunciam aquela pessoa que é mau caráter. Então, esse é o desafio da fé. Aí está a importância da fé. O mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, diz: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, por que é tão sério? Por que é impossível agradar ao Senhor? Porque a nossa fé, irmãos, está totalmente ligada àquilo que o Senhor deixou escrito, àquilo que Ele falou, às palavras que Ele pronunciou. Quando há qualquer incredulidade acerca daquilo que está escrito na palavra de Deus, então a pessoa está colocando em jogo o caráter de Deus. Porque aquilo que Ele deixou escrito, quando eu creio, eu estou reafirmando, eu estou afirmando, eu estou confirmando o bom caráter de Deus. Se eu ajo com incredulidade, então eu estou publicando que o nosso Deus não é um Deus confiável. Eis o desafio da fé. Quando cremos no que está escrito, nós estamos declarando que tudo aquilo que Jesus falou jamais passará. Ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E esses dias nós estamos sendo contestados, desafiados, seja no trabalho, seja em casa, muitas vezes através dos meios de comunicação. A nossa fé, muitas vezes, não diretamente, mas indiretamente, ela é contestada. Se você prestar atenção nos filmes, nas séries, você verá que sempre ali, de uma forma subliminar, existe uma contestação da nossa fé. Por isso é necessário que nesses dias nós venhamos vigiar o nosso coração, vigiar se aquela chama do primeiro amor ainda arde dentro de nós. Porque se ainda há essa chama do verdadeiro amor, do primeiro amor, então a tua fé ela é viva, ela é verdadeira. E a pergunta continua ecoando: ainda existe fé na terra? Se você parar agora para fazer uma autoanálise, você vai encontrar essa fé viva no seu coração? O Senhor Jesus disse que se você tiver fé como um grão de mostarda, você falará a este monte e ele vai passar daqui para lá. Então, fazendo essa autoanálise, que tamanho está a sua fé? Se o Senhor viesse hoje, qual seria, de que maneira o Senhor te encontraria? De que forma o Senhor iria me encontrar se Ele viesse hoje? Eu estou preparado? Você está preparado?
Um dos principais motivos pelo qual a nossa fé ela tem sido tão atacada, onde a sua fé tem sido tão provada, e até mesmo através, como eu já falei, através dos filmes, das séries, a gente vê que de uma certa forma há uma difamação da fé cristã. Um dos principais motivos são os escândalos. É triste dizer, mas a gente vê que acabam acontecendo, e o próprio Senhor Jesus ele já nos alertou de que isso ia acontecer. Mas ele também deixou uma advertência muito séria ali para aquelas pessoas que seriam canais desses escândalos. E você pode acompanhar comigo na Bíblia, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, no versículo 7. O próprio Senhor Jesus ele disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então é triste, mas a nossa fé ela tem sido atacada por causa de alguns homens, de algumas pessoas que se dizem servos de Deus e acabam difamando a palavra, acabam deturpando aquilo que está escrito e acabam tirando proveito. A Bíblia chama esses homens de lobos vorazes, que se aproveitam das ovelhas. E isso acaba distanciando muita gente da fé. Mas o Senhor Jesus ele prometeu também que haveria um remanescente. Haveriam aqueles que iam permanecer fiéis até o fim. E só que isso só é possível quando nós damos crédito total àquilo que está escrito. E eu quero, em nome de Jesus, trazer aqui alguns pontos bem importantes, onde a sua fé será revigorada, onde dentro dessa autoanálise que você vai fazer da sua fé, você também vai pegar esses pontos aqui, vai pegar esses textos, se basear nele e fortalecer, revigorar a sua fé. E quando você ouvir essa pergunta, ainda existe fé na terra? Não com altivez, não com soberba, mas ali no seu íntimo você vai dizer: eu permaneço firme. Você vai até confessar, vai liberar essa palavra de fé declarando: eu permaneço firme em Cristo. Então, queridos, o primeiro ponto que eu quero deixar e que é de extrema necessidade para que a nossa fé permaneça firme no Senhor é a perseverança. A carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz: bem-aventurado o homem que permanece firme ali diante da provação, porque se ele permanecer firme, permanecer inabalável, o Senhor lhe dará uma coroa da vida, aquela coroa que ele prometeu a todos aqueles que o amam. Então, nesses dias, uma coisa que se faz necessária é a perseverança. Nós devemos manter-nos firmes diante dos desafios, diante das calamidades, diante de tudo aquilo que tem sido propagado aí como negativo. Nós devemos permanecer firmes, sem retroceder. A perseverança é uma das maiores marcas de um servo de Deus. É uma das maiores provas de que a nossa fé está viva. Porque nós somos provados todos os dias, de formas diferentes, de maneira diferente. A minha provação muitas vezes não é a sua, mas todos nós somos provados de alguma forma. E quando nós resistimos, permanecemos firmes, nós estamos honrando ao Senhor, honrando a sua palavra e proclamando a nossa fé nele. Então, esse é o primeiro ponto. A perseverança é a marca de um verdadeiro cristão. A nossa perseverança, ela glorifica Jesus, porque ele em tudo foi e é e sempre será o nosso maior exemplo. E quando você estuda os evangelhos, você verá que Jesus Cristo, ele perseverou em diversas situações, permaneceu firme até o fim. Nós vemos ali no Getsêmani que ele, no seu lado humano, já de antemão vendo tudo aquilo que viria sobre ele, você vê que ele, ali de uma certa forma, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue na hora da provação. E ele até disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feito tudo conforme a tua vontade. Ali você vê que a perseverança dele foi colocada ali no maior nível, no mais alto nível.
E com certeza a fé de Jesus foi aprovada, porque ele permaneceu firme até o fim. Ele é o nosso maior exemplo. Então, o primeiro ponto que comprova se a minha fé está viva, se quando Jesus vier, ele vai me encontrar firme, é a minha perseverança. O segundo ponto, e também muito importante, está em João, no capítulo 6, no versículo 57. E se você puder acompanhar comigo, eu quero ler esse texto. É um dos textos assim que me desafiam muito. João, capítulo 6, versículo 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu dos céus, o pão da vida. Ele diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Isso é muito profundo. Quando ele disse essa palavra, quando ele liberou essa palavra, a Bíblia diz que muitos o abandonaram porque não entenderam a profundidade dela. E o interessante é que, ao mesmo tempo que ela é tão profunda, quando nós abrimos o coração para compreendê-la, o Senhor a simplifica de forma que se torna muito clara. Jesus Cristo, quando ele diz quem de mim se alimenta, por mim viverá, ele está dizendo, aquele que todos os dias dispõe de tempo para manter comunhão comigo, para buscar a minha face, para conversar comigo, para buscar em mim força, conforto, esperança, esse por mim viverá. A vida está nele, ele é a própria vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer viver, se a sua fé não condiz com aquilo que está escrito, ou se você já teve uma fé mais elevada e percebe que a sua fé está abatida, está fraca, será que você não tem tirado tempo com Deus? Se você, fazendo essa autoanálise, como anda o seu tempo com Deus? Como anda o seu tempo com a palavra de Deus? Jesus Cristo é a própria palavra. Ele é o verbo vivo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele disse, eu estou com o Pai e por isso eu vivo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando o Senhor vier, ele achará porventura fé na terra. Você pode acompanhar comigo em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, onde está escrito, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui o Senhor Jesus ele promete que ele há de guardar todo aquele que guardar a palavra da perseverança. Então, o remanescente que vai permanecer diante dele em pé, como a palavra do Senhor diz, é aquele que guardar a palavra da verdade. O Senhor Jesus, ele é a nossa rocha, ele é a nossa segurança. Ele é a rocha de todo aquele que nele confia, de todo aquele que nele espera. Quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus falava ali do que haveria de vir sobre a terra para provar a humanidade e até para provar a igreja, ele deixou escrito no capítulo 24, no versículo 12, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas no versículo 13 ele diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas vezes eu ouvi certo homem de Deus falar que embora o Senhor Jesus tenha dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, eu não preciso entrar no rol daqueles que vão esfriar. Mas eu estou no conjunto daqueles que vão permanecer até o fim. Então, quando o Senhor Jesus vier, achará porventura fé na terra? Eis a questão. No grupo de qual você quer permanecer?
Se você nunca fez uma aliança com Jesus, mas você está acompanhando essa palavra, ou você já vem ouvindo outras mensagens, ou até mesmo lendo a Bíblia na sua casa, eu te desafio a fazer uma aliança nessa hora com Ele. É muito simples, mas quando flui de dentro do seu coração, de dentro do teu interior, quando flui um sentimento verdadeiro, com palavras, por mais simples que pareçam, elas chegam até a morada de Deus, chega até os ouvidos do nosso Deus, e Ele responde com vida, com salvação. Eu acredito que você tem acompanhado o que tem acontecido no mundo, e até mesmo aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele sabe que algo anormal está acontecendo. Mas para aquele que tem conhecimento da verdade, nós sabemos que não é nada mais, nada menos do que aquilo que está escrito, do que aquilo que o Senhor Jesus deixou como alerta para nós. Então, sabendo disso, você tem a oportunidade nessa hora de entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Ele está de braços abertos. Ele vai responder, Ele vai tirar todas as suas dúvidas. Todos os seus questionamentos serão sanados quando você abrir o seu coração para Jesus. Aquelas dúvidas que Ele não responder, você verá que elas também já não farão diferença alguma, porque a cruz de Cristo, ela nos satisfaz. O sacrifício de Jesus nos satisfaz. Então, em meio à guerra, em meio à tribulação, permanece firme aquele que confia no Senhor. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Só para que refresque a sua memória, os 3 pontos falados que comprovam a nossa fé, que aprovam a nossa fé, é a perseverança. Todo aquele que perseverar receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ser achado nele. Quando Ele vier, Ele quer ver você firme na sua palavra. Porque Ele disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele estava no Pai, Ele está no Pai, e nós estamos nele, e por Ele nós vivemos. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, nós somos o remanescente. Isso precisa estar queimando em nossos corações. Precisa estar ardendo em nossos corações. Eu sou um remanescente. A vida de Deus flui em mim. Você é um remanescente. A vida de Deus flui em ti. O tremendo, o poderoso é que não está condicionado a tempo e espaço. Onde você estiver, o Senhor Jesus pode tocá-lo agora. Assim como Ele está aqui, Ele está nos tocando. Você pode também aí sentir a sua presença. Você vai acompanhar essa oração que eu irei fazer agora. E juntamente comigo você vai repetir essas palavras. E você vai sentir o toque precioso do Espírito Santo agora na sua vida. Entrando no seu lar, ou até mesmo no seu ambiente de trabalho, no seu carro. Onde você estiver, a vida de Deus aí te tocará. Repita comigo essa oração dizendo, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, purifica-me e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço por teu sacrifício. Eu te agradeço porque tu me amas. Ajuda-me a perseverar, a permanecer firme todos os dias da minha vida. Aleluia. Querido, se você fez essa oração, creia que o Espírito Santo de Deus te toca nessa hora. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro, no coração dos filhos de Deus. Se você fez essa oração, creia que de agora em diante você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e o Espírito de Deus vai te conduzir até o fim, firme. Que Deus te abençoe, que milagres sejam liberados sobre a sua vida, sobre a sua casa, que os teus sonhos a partir de agora sejam confiados a Deus
entregues a Deus todos os teus caminhos e o Senhor Jesus será contigo todos os dias da tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.